Vamos lá, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos começar mais uma live. Vamos entrando aí, pessoal. Fala, Dani. Opa, tá chegando o povo aí. Vamos começar mais uma. Vamos lá, hoje eu vou dar uma acelerada aqui. Vamos chegando. Vamos chegando. Pessoal, boa noite. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. Que bom estar com vocês mais um dia. Muito obrigado pela presença. Vamos aproveitar e vamos trabalhar o aviãozinho aí. Vamos trabalhar o aviãozinho. Vamos mandar o aviãozinho para 3 amigos. 3 pessoas que querem compartilhar um pouco mais de conteúdo. Bora, Iago. Boa noite, Iago. Iane. Josemira, boa noite. Muito obrigado pela presença de vocês. Liliane, muito obrigado pela presença de vocês. Mariano. Vamos aproveitar aqui esse tempo. Vamos mandar o aviãozinho. Tá? Vamos clicar aqui no avião. E mandar para 3 amigos. Manda aí para 3 amigos que precisam escutar o que nós temos para falar hoje. Hoje nós vamos conversar sobre cultura, tá? Cultura organizacional dentro de uma empresa. Mas antes eu vou responder aqui uma pergunta que me fizeram ontem, tá? Acabaram me fazendo uma pergunta, eu quero contribuir com vocês antes, porque não deu para responder na de ontem e eu quero responder a vocês hoje, tá bom? Mas o nosso tema hoje é cultura organizacional dentro da empresa, tá? Cultura organizacional das empresas. Mas aproveita e manda aqui o avião, tá? Pega o aviãozinho e manda aí pro amigo, para que ele compreenda, para que ele entenda. Para esse amigo que tem uma empresa e que quer entender como implantar uma cultura dentro da empresa. Hoje nós vamos falar aqui de diamantes muito importante para que você possa implantar uma cultura dentro da empresa. Tá bom? Mas vamos lá, eu vou responder a pergunta que me fizeram na live de ontem. Mandaram aqui um direct, eu não tive a oportunidade de responder, mas vou responder porque é muito comum essa pergunta. Ela chega com muita constância para nós aqui, tá? Para mim, principalmente para mim no direct. Eles mandam muito essa pergunta e eu quero compartilhar com você o que eu entendo e como eu entendo essa pergunta. Que é o seguinte: Max, eu quero montar um negócio e eu não sei por onde começar, tá? Eu não sei por onde começar o meu negócio, mas eu tenho muito desejo de empreender, de montar o meu negócio, de me tornar um empresário, de entender essa jornada, mas eu não sei por onde começar. E eu vou trazer um conceito para vocês, que é um conceito que esse conceito ele não é meu, eu só aprimoro um pouco. Esse conceito é do Jim Collins, tá? Que para mim é uma das referências mundiais a nível de gestão, tá? O Jim Collins para mim é uma referência, que é o conceito do porco espinho. O conceito do porco espinho ele é baseado em 3 pilares, tá? É o que você faz bem aqui, é o que você tem paixão e é a tua motriz econômica aqui. Então eu estou falando de algo que eu faço bem, que eu tenho paixão e que me dá realmente um retorno econômico, ok? Mas muitas vezes, Max, eu sei fazer aqui, vamos dizer que eu sou uma cozinheira, eu tenho uma paixão por cozinhar aqui, sei fazer bem, mas isso não me traz um retorno econômico, tá? Então não é o tripé ideal. Ah, Max, eu até sei fazer bem, me dá um retorno econômico, mas eu não gosto muito disso. Na primeira dificuldade que você tiver, você vai dizer assim: olha, eu também não gosto mesmo disso, isso não serve para mim, eu não quero isso para mim, então vai acabar você soltando isso. E se você faz, se você tem paixão e você
tem um retorno econômico, mas você não sabe fazer, você está numa areia movediça, a qualquer momento aquilo pode cair por terra. Então, observe esses 3 pilares. Para você que está começando um negócio, eu digo a vocês que vocês observem esses 3 pilares, mas digo também o quanto é desafiador você começar um negócio com os 3 pilares. Então, eu escolho um pilar para começar um negócio, que é o que eu sei fazer. O que eu sei fazer, ele pode até não estar dando dinheiro ainda, ele pode até não estar tendo paixão naquilo que faz, mas eu gostaria que vocês escrevessem isso, porque a minha vontade, ela é inabalável. Eu preciso ter uma vontade inabalável de construir a minha própria história. Então, se eu preciso ter uma vontade inabalável de construir minha própria história, amigo, eu não vou fazer só o que eu quero. Amiga, eu não vou fazer só o que eu quero. Então, eu preciso fazer, eu preciso construir, eu preciso fazer o que tem que ser feito. Então, você que quer montar um negócio, você que quer construir um negócio, você que tem esse desejo de empreender, tá? Você tem uma outra opção também, que é empreender no CNPJ do outro, que é ir aprender. Uma vez um amigo, um garoto chegou para mim e disse assim: Max, eu vim aqui, ele foi na minha sala, ele teve muita coragem, ele chegou na minha sala e disse assim: olha, eu vim visitar você e vim conversar com você, porque eu acredito realmente nas coisas que você faz, e assim, é como se você tocasse e virasse ouro. Eu disse: não, amigo, não é assim, é muito diferente as coisas. A verdade é que as coisas são muito diferentes, anda longe de ser assim. Por isso que eu falo, mas falo também na dificuldade. Mas aí eu perguntei: tá, qual é a sua ideia? Ele me disse: eu quero montar uma distribuidora de ração. Muito bem, quer montar uma distribuidora de ração? Você consegue visualizar essa distribuidora? Ele disse: consigo. Qual é o prédio? Ele disse: é azul. Qual é o tamanho? É 10 por 30. Ele está vendo o negócio dele muito formatado. Aí eu perguntei a ele: amigo, quantas distribuidoras de ração você trabalhou? Ele disse: nenhuma, Max, mas é porque eu vi ali o outro fazendo e está ganhando muito dinheiro. Eu disse: amigo, eu também nunca trabalhei em distribuidora de ração, então esse negócio eu não entendo. Vá trabalhar no negócio de ração, vai entender como isso funciona e vá montar o seu negócio. Porém, precisa você, além dessa vontade inabalável, você precisa ter também um pouco de coerência. Lembra das inteligências que eu falei? Tem uma inteligência racional que a gente precisa trabalhar ela, tem uma inteligência de negócio que a gente precisa trabalhar elas, é a inteligência macro, entender em que momento aquilo está. Então eu quero contribuir com essa história para vocês, tá? E quero aqui entrar no nosso tema de hoje, que é cultura organizacional. Pega aí um papel e caneta, que agora não tem mais volta, tá? Pega um papelzinho, pega uma caneta agora, para a gente falar sobre como implantar uma cultura organizacional dentro da empresa. Mas primeiro me responde aqui, me responde aqui. O que é que você entende por cultura organizacional dentro da empresa? O que é para você cultura organizacional dentro da empresa? Me responde aqui, vai, fala aqui para mim. Vou te dar 1 minuto aqui para você falar para mim. O que vocês entendem por cultura organizacional dentro da empresa? O que é que vocês entendem? Vamos lá. Fala para mim aí, o que é que vocês entendem? Respondem aqui para mim, vamos lá. Poucas pessoas entendem o que é cultura organizacional, que estão aqui conosco. Fala para mim o que é cultura organizacional dentro de uma empresa. Vamos lá, colabora, vamos participar aqui, pessoal. Vamos participar com a gente. Aproveita aí, já que tu não quer participar da tua opinião aqui, manda aí um aviãozinho pro teu amigo. Pode ser que teu amigo saiba o que é cultura organizacional dentro de uma empresa. Manda aí um aviãozinho. É a identidade da empresa, ok? É a identidade da empresa. Vamos lá, no rumo. Vamos construir juntos isso aqui. Vamos construir essa ideia juntos. Vamos dialogar juntos. Primeiro eu quero dizer a vocês que toda empresa
tem uma cultura. Como o nosso povo tem uma cultura, como a nossa raça tem uma cultura, como a nossa família tem uma cultura. Se você ainda não entende o que é uma cultura organizacional dentro da empresa, pode acreditar que você já existe uma cultura dentro da sua empresa. Boa ou ruim, tem uma cultura dentro da sua empresa, tá? O Java está falando aqui dos atos, das crenças, dos comportamentos, dos valores de uma empresa. Muito bem, meu irmão. Esse é o caminho. Mas eu quero definir isso com clareza com cada um de vocês aqui. Quero definir com clareza cada um de vocês. Então, todos nós que empreendemos, que temos as nossas empresas, existe uma cultura dentro das empresas. Boa ou ruim, você querendo ou não, existe uma cultura dentro das empresas. E essa cultura está muito linkada à maneira de como o dono da empresa conduz a sua vida. Ele vai conduzir também a sua empresa. Está muito linkada como o CEO de uma empresa conduz essa empresa, como ele conduz a sua vida também. Está muito linkada essa questão de cultura. Mas se eu separar o que é cultura organizacional dentro de uma empresa, eu vou falar de verdade, são as regras, os procedimentos, aquilo que define, que vivencia, que você vivencia dentro da empresa. São os valores vivenciados dentro da empresa. Mas se eu puder resumir o que é uma cultura organizacional, anota essa daí. O que é uma cultura organizacional de maneira resumida dentro de uma empresa? É o que acontece quando o líder maior está fora da empresa. O que acontece quando o líder está fora da empresa, isso é cultura. Isso é determinado como cultura. Isso é a verdadeira cultura, o que é vivenciado dentro da sua empresa. Então, se é vivenciado coisas boas quando você sai, você precisa entender essas coisas boas que estão sendo feitas. Se é vivenciadas coisas que não são tão boas dentro da sua empresa, você precisa melhorar e trabalhar esse processo de cultura dentro da sua empresa. Então, cultura, no resumo, é o que acontece quando você sai da empresa. Você, CEO, você que é dono da sua empresa. Isso é cultura. Agora, não delegue em hipótese alguma, a disseminação da cultura dentro da sua empresa. Quem tem que disseminar cultura organizacional dentro da empresa é você que é CEO da empresa, é você que é dono dessa empresa. Então é você que tem que disseminar essa cultura dentro da empresa. E eu quero aqui construir com vocês como disseminar uma cultura dentro da empresa. A melhor maneira que eu encontrei até hoje de disseminar cultura dentro da empresa, eu começo sempre pelo PDI, que é um plano de desenvolvimento individual com o meu colaborador. Em qualquer empresa que eu chego, se eu não fizer um PDI, não precisa ser um PDI profissional, não tem necessidade de ser um PDI profissional, mas uma boa conversa, um bom diálogo, eu chamo de ponto zero. Marco zero dentro da empresa. Você trabalha um marco zero dentro da empresa, você constrói um marco zero e a partir dali você diz para o seu colaborador, você dissemina com o seu colaborador. A partir de hoje, nós estamos zerando todo o processo cultural e aqui construindo um novo processo cultural. E eu lembro-me bem que quando eu fiz um PDI, era uma colaboradora à época, e a colaboradora olhou para mim e disse assim: olha, você pensa que com esse seu jeito permissivo você consegue arrancar o melhor das pessoas? Você não consegue arrancar o melhor das pessoas. O que é que ela me disse naquele momento? Que a minha cultura, a cultura da minha empresa, ela era permissiva. E eu entendi, eu absorvi, recebi aquele feedback e eu achava que ser o paizão era muito bom para a minha empresa. Porque afinal, eu estava sendo muito bondoso para os meus colaboradores, tudo que eles necessitavam eu estava ali, ajustando, ajudando, construindo, junto com eles. Mas isso
não estava fazendo bem para a empresa. Para a empresa. E depois que eu recebi esse feedback, eu disse, olha, eu vou mudar. Nesse momento, eu passei a tomar as decisões melhor para a empresa. Para a empresa. Não era melhor para o colaborador, não era melhor para o Max, mas era o que era melhor para a empresa. Então, comecei a entender de maneira mais clara uma das minhas inteligências, que é a racional. Trabalhar mais aquele lado racional. E quando eu era paizão, eu estava trabalhando mais o quê? O lado emotivo. O processo emotivo, a inteligência emotiva que estava me falhando ali naquele momento. Então, isso me fez abrir os olhos e melhorar o processo cultural dentro da nossa empresa. Então, quando eu comecei a observar esses sinais ao redor, eu comecei a construir esse processo melhorado de cultura dentro da nossa empresa. E se eu pudesse, como eu já resumi para vocês o que é cultura, é o que acontece quando o dono não está lá, quando o líder maior não está lá dentro da sua empresa. Então olhe, porque tem muito empresário, muito empreendedor que diz o seguinte, se eu não estiver dentro da minha empresa, a coisa não roda. Se eu não estiver acompanhando, a coisa não roda. Se eu não estiver próximo, a pessoa não faz. Então olhe bem o seu processo de cultura dentro da empresa, de como essas coisas estão acontecendo. É provável que você tenha uma cultura como eu tive, uma cultura permissiva, uma cultura de paizão, ou uma cultura onde eu bato no colaborador, bato e não recompenso o colaborador, tá? Então eu vou soltar aqui 10 pontos para vocês, tá? Eu vou soltar 10 pontos para vocês sobre a implantação do processo de cultura organizacional dentro da empresa. Então eu queria que vocês começassem a anotar esses pontos, porque eu vou soltar agora esses 10 pontinhos, 10 pontos. Vamos lá, primeiro ponto. Primeiro ponto, eu lembro-me bem que eu fui fazer uma palestra um certo dia e eu chamei um empreendedor, tá? Chamei um empreendedor e disse assim, os seus colaboradores, e ele estava na plateia e os colaboradores também estavam na plateia. E eu disse assim, os seus colaboradores, sabe qual é a missão da sua empresa? E ele de pronto, respondeu, sabe, com certeza. Todos sabem qual é a missão da minha empresa. Eu digo, quantos colaboradores seu tem aqui? Eles têm alguns ali, ó. Aí apontou, estava todo mundo no final. Aí eu fui até lá. Quando eu cheguei lá, eu disse, vocês podem dizer para nós qual é a missão da empresa de vocês? Nenhum falou sobre a missão da empresa. Nenhum colaborador sabia de fato qual a missão da empresa. Qual o porquê que aquela empresa existe. Nenhum sabia. Eu acho que o empresário ficou mesmo meio que cabisbaixo ali e tudo mais. Mas isso é muito comum acontecer. Por quê? Porque a maioria das empresas tem uma missão no papel, mas não vive essa missão. Constrói essa missão no papel. E quando você perguntar para um colaborador qual a missão e esse colaborador não responder, tem outra maneira de você identificar essa empresa, de como ela está trabalhando, de como ela está sendo vivenciada no dia a dia. É você perguntar para o colaborador qual é a essência dessa empresa. A essência, porque aí vem para o sentimento. Qual o sentimento que o colaborador tem dentro dessa empresa? Então o primeiro ponto é você, empreendedor, descobrir a essência da sua empresa na visão do seu colaborador. A missão de verdade é o porquê a sua empresa existe. Mas se você não descobrir a essência, o que o colaborador entende, ou o que o teu cliente entende da sua empresa, fica ruim. Então é importante você compreender e entender isso. Então descubra a essência da sua empresa, tá? E isso parte muito da essência do fundador, do founder da empresa, do cara que criou a empresa. Eu já falei para vocês, mas sinceramente,
Quando eu entro na casa de um empreendedor que está suja, pode ir na empresa que é suja também. Então a essência está muito linkada ao empreendedor, tá? E segundo ponto é você entender, anota aí, segundo ponto é você entender que o CEO é a chave para estabelecer essa cultura dentro da empresa. Segundo ponto, se você não tem CEO dentro da empresa, você é o dono dessa empresa. Então você, dono, é a chave para estabelecer a cultura dentro da empresa. Nunca esqueça disso. Dissemine essa cultura, não delegue para ninguém. Você não pode delegar isso para ninguém. Você, dono da empresa, você, CEO, você é responsável por disseminar isso dentro da empresa. Terceiro ponto, defina com clareza a sua missão dentro da empresa. E eu oriento vocês a fazerem esse processo junto com o time de vocês, porque afinal o time de vocês vivencia isso dentro da empresa. Então ele se identifica com aquilo. Então eu oriento vocês a usarem uma ferramenta, a pensarem junto com o time de vocês para desenhar realmente essa missão dentro da empresa. Quarto ponto, defina a sua visão também dentro da empresa, junto com o time. Junto com o time. E essa visão é onde você quer chegar, tá? Então defina isso junto com o time, aonde você quer chegar como empresa. Construa isso com o seu time, ok? Quinto, que para mim é a base que segura a empresa, que são os valores dessa empresa. Os valores, tá? E esses valores, pessoal, não são valores como honestidade. Honestidade, eu imagino que para trabalhar dentro de uma empresa você já tem que ter. Ah, Marcos, mas nem todos são honestos. Concordo, nem todos são honestos. O mundo está aí e está realmente sendo exposto isso, que nem todos são honestos, é verdade. Mas parte do pressuposto que você tem um processo seletivo muito bom. Então trabalhe o seu processo seletivo e identifique essas pessoas. Identifique, porque quem não tiver rastro de honestidade, tire fora do seu time. O que é que eu entendo como valor dentro de uma empresa? Você, para ter respeito, o cara já precisa ter respeito para trabalhar com você, ok? Então, valores dentro da sua empresa são coisas vivenciadas, na pele. Vivenciada na pele. Como você vivencia isso dentro da sua empresa? Como você vivencia? Você tem uma comunicação clara dentro da sua empresa? Tem. Então isso é um valor para você, ok? Então vivencie isso, trabalhe isso. Eu vou citar um exemplo assim muito claro para vocês de como é vivenciar valor dentro de uma empresa. Em um momento a gente investiu bastante no nosso colaborador, nos nossos colaboradores. E a gente pagou um treinamento para um colaborador, onde esse treinamento custou em média R$10.000. E o cidadão não foi para a sala, não foi fazer o treinamento. E por um motivo ou outro a gente necessitou desse colaborador e acabamos identificando que esse colaborador não tinha ido fazer o treinamento. Então ele faltou com um valor dentro da nossa empresa, que é a autorresponsabilidade. Ele é responsável pelos atos dele. E ao entender isso, o próprio colaborador já pediu para sair dentro da empresa. Por quê? Porque ele já sabia que ia ser demitido. Ele já entendia que ia ser demitido. Então não fazia sentido ele estar mais na empresa. Por quê? Porque ele rompeu um valor. E os valores dentro da empresa, ele acaba com qualquer discussão dentro da empresa. Rompeu o valor dentro da empresa, para mim, está fora. É simples. Rompeu o valor dentro da empresa, tá fora. Agora essas regras, elas precisam ser disseminadas. Não adianta você ter uma missão, ter uma visão, ter os seus valores claros dentro da empresa, tá? Se não for disseminada com o time. Se você não disseminar isso com o time, não adianta de maneira alguma você ter
essa definição, se você não compartilhar com as pessoas dentro da sua empresa. Então é muito importante você fazer isso. Então sétimo ponto, tá? Sétimo ponto, você tem que fazer ações disciplinadas. Como é ações disciplinadas? São ações reforçadas. Ações que reforcem a cultura dessa empresa. Na nossa empresa, nós temos uma ação toda segunda, 8 horas da manhã. Estou falando de uma das empresas que eu tenho, onde eu sou CEO dessa empresa, que é a Max Distribuidora. É uma empresa de medicamento, material hospitalar e equipamento. Então eu sou CEO dessa empresa. Então eu tenho essa missão de disseminar a cultura dentro da empresa. E por conta disso a gente vai implantando algumas boas práticas, ações disciplinadas que se transformam num processo forte de cultura dentro da empresa. Então nós temos toda segunda-feira, 8 horas da manhã, o que nós chamamos de acolhida semanal. É o momento em que a gente acolhe todo o time e naquele momento nós vamos discutir, falar sobre os valores da nossa empresa. Então as pessoas trazem uma prática real, um case real, para que realmente a gente entenda em que momento a pessoa praticou os valores, em que momento as pessoas não praticaram os valores, e assim a gente vai fazendo semanalmente, todas as segundas-feiras, 8 da manhã. Independente se eu, como CEO, estiver na empresa ou não, aquilo vai funcionar. Lembra o que é cultura dentro da empresa? É o que acontece quando o dono não está, quando o líder maior não está, quando o CEO não está. Então isso é cultura dentro da empresa. E você precisa fazer essas ações disciplinadas. Não adianta fazer o que eu chamo de ação vagalume. O que é ação vagalume? Ele acende aqui, eu faço uma ação. E daí a pouco eu demoro para fazer a ação novamente. Eu demoro demais para fazer a ação novamente. Então essa ação ela não vai funcionar com tanto vigor, tá? Com tanto vigor. Então esse é o sétimo ponto, as ações disciplinadas, tá? Cuidado com a concordância cega do CEO da empresa. Cuidado com isso. Isso é oitavo ponto. Cuidado com isso. Você CEO tem que fazer uma entrega de conteúdo muito grande. Você precisa fazer uma entrega muito grande. Tudo o que você aprender durante o seu processo de crescimento, compartilhe com o seu time. Pode disseminar com o time, que com certeza o time vai elevando o nível. Ele vai trabalhando esse nível. Então, isso é uma forma de fazer o engajamento, uma entrega de conteúdo. Você precisa incentivar o seu time. Agora, crie padrões dentro do seu time que sejam padrões inspiradores e não padrão de carisma, tá? Procure trabalhar um padrão que inspire o seu time e não simplesmente um padrão de carisma. Ah, não, porque você é bonzinho com o time. Nada disso. Trabalhe ações disciplinadas, mas que traga inspiração para as pessoas e não carisma, tá? O bom líder não é só aquele que é carismático, não. Você precisa trabalhar isso também dentro de você. Nono ponto, disciplina, uma disciplina assertiva, tá? E de muita responsabilidade para que você honre essa cultura quando disseminada. Honre essa cultura. Construa a cultura com o seu time, mas honre ela. E coloque exemplos práticos, como eu citei para você aqui. Colaborador rompeu o valor, pegue o colaborador, dissemine e explique o porquê que ele está saindo do time. Explique o porquê. Clarifique para ele e para o time todo. Dissemine. Eu tive uma demissão essa semana, mas vou disseminar. Sexta-feira tem reunião de resultado dentro da empresa. Outro processo dentro da cultura. Nunca esqueça, no conceito do Max,
Eu acho que os resultados precisam ser disseminados, abertos com o time, para o time entender se você realmente está sendo produtivo, se a empresa está sendo produtiva, se realmente você está conseguindo elevar, se a empresa está sendo próspera. Então faça isso, dissemine isso com seu time, construa isso com seu time, tá? E compartilhe oportunidades. Décimo, compartilhe oportunidades com seus colaboradores. Uma coisa que funcionou muito com os meus gestores foi trazer eles, levar eles para um ambiente estranho, tirar eles do ambiente dentro da empresa, fazer com que eles vivenciem outras culturas, fazer com que eles visitem outras empresas, vivam outras experiências, empresas maiores do que a nossa, empresas menores do que a nossa. Isso foi primordial no processo de cultura dentro da nossa empresa. Por quê? Vou explicar para vocês. Por que que isso foi primordial? Os gestores saírem de dentro da empresa e vivenciar outras culturas, entender outras empresas, como as empresas trabalham. Eu lembro-me bem que um gestor me disse assim: poxa, Max, eu estou fazendo um treinamento com aquela empresa que tem 3.000 colaboradores, mas tu acredita? Eles não vivenciam os valores dentro da empresa. Na verdade, nenhum lá sabe a missão da empresa. Na verdade, eles não entendem o que é cultura dentro da empresa. Por quê? Porque não é disseminado, porque não é tratado, porque não é conversado. E olha, pessoal, para mim, como empreendedor, como empresário, o maior desafio de um empreendedor, é cultura dentro de uma empresa. Cultura dentro de uma empresa muda o jogo. Cultura dentro de uma empresa muda totalmente o jogo. Para mim, como empreendedor, é o maior desafio dentro de uma empresa. E não é só implantar a cultura, não. É manter essa cultura, é permanecer essa cultura. Porque imagine bem, se eu tenho hoje 50 colaboradores e minha empresa dá um boom e eu preciso aumentar de venda e preciso contratar 100 colaboradores. Se eu preciso contratar mais 100, será que os meus 50 vai ter força para passar a cultura da empresa para quem chegou? Se não tiver bem disseminada, com certeza não. Então é importante você disseminar para que quando um corpo estranho chegue dentro da sua empresa, os próprios colaboradores vão expulsar, esse corpo estranho, porque ele vem cheio de vício de outras empresas. Ele vem cheio de, porque na empresa do fulano, na empresa do cicrano, eu fazia assim. Não, aqui nós temos uma cultura forte. Aqui nós sabemos que realmente é uma cultura forte. O Rubimar, que bom você tá aqui, amigo. Que bom, que maravilha, tá, irmão? O mais desafiador é manter a cultura todo santo dia, é verdade, irmão. Todo santo dia você tem que estar lá, batendo na cultura, explicando isso, vivenciando na pele, sabe? Como eu estou fazendo isso todos os dias. Então é importante demais. Para mim, repito, o maior desafio de um empreendedor é vivenciar essa cultura, é manter essa cultura, é construir essa cultura, tá? Por quê? Porque, pessoal, entendam uma coisa. Eu ando muito nas estradas do meu Nordeste, ando muito pelo Brasil todo, mas no meu Nordeste tem um negócio interessante. Quando você está passando na estrada, aí você vê um monte de ovelhinhas, sabe? Ovelhas. Mas você só vê ovelhas ali, ó, juntas. Quando você vê um bode que é diferente, aí você só vê bode junto. A ovelha, ela não se mistura com bode. Então, águia anda com águia, ovelha anda com ovelha e urubu anda com urubu, não tem jeito. Imagine você, se você está dentro de uma empresa que sinceramente está implantando uma cultura que é alinhada com o urubu, você vai ser urubu. Mas se você está dentro de uma empresa que implanta uma cultura alinhada com as águias, você vai ser uma águia, você será uma águia. Então lembra, eu até falei ontem a importância de você conviver com as pessoas.
Isso é um dos maiores orgulhos, no bom sentido da palavra, que eu tenho dentro da nossa empresa. O quanto as pessoas que chegam ali, que estão ali, tá? Que começam a compreender e vivenciar essa cultura da empresa, o quanto ela se transforma. E quando ela se transforma, ela transforma a vida da família dela. E ela transforma a vida da empresa, porque o resultado é muito grande. Mas isso é um desafio muito forte de você vivenciar a empresa, tá? Então, eu queria que vocês anotassem para mim a frase, tá? A frase do dia hoje. A frase do dia hoje. Coloca aqui para mim, antes de eu falar a frase do dia para vocês, eu queria que vocês colocassem para mim, faz um comentário aí. O que é que vocês estão achando aqui? Vamos lá. O que é que vocês estão achando aqui? Faz um comentário. O que é que vocês estão achando da live? Vai. Ingrid, verdade. Galinha que acompanha pato morre afogado. Muito bem, Zé. É isso mesmo. Muito bem. Então, não tem jeito. Águia anda com águia e urubu anda com urubu. Ovelha anda com ovelha. Não tem jeito. Você pode olhar. Pode trabalhar isso. Pode entender. Excelente. Muito obrigado. Top. Fala, Gilmar. Cacho. Muito interessante. Muito obrigado. Diferente das iguais. Muito bem, Matheus. Obrigado, obrigado. Excelente conteúdo. Muito obrigado. Frase do dia. Frase do dia. Eu vou fazer um post lá e vou pedir a vocês para compartilhar. E lá no meu feed compartilhar isso, tá? Que é a seguinte frase, tá? Você precisa ter uma vontade inabalável. Inabalável de construir sua própria história. Não deixe nada abalar a sua vontade ou a sua empresa. Se você tiver um processo forte de cultura dentro da sua empresa, acredite, amigo, a sua empresa vai voar. Se você tiver um processo fortalecido, agora isso é um processo constante, contínuo, e não só contínuo, intenso também. Intenso, joga constância, mas joga intensidade também em fazer isso dentro da sua empresa. Lembra, não faz aquela ação vagalume, faço uma, depois faço outra. Não, faz a ação e intensidade em cima dela. Faz a ação e intensidade em cima dela. Faz ação e intensidade em cima dela. Trabalha essa intensidade junto com ela fortemente, para que você possa realmente construir as suas habilidades, os seus hábitos dentro da sua empresa, e que você possa passar para o seu colaborador e ele vivenciar isso da empresa e ele crescer junto com a sua empresa. Se ele se desenvolver, ele é a ponte para que ajude a família e que ajude a empresa. Tá? Ele é que constrói os dois lados. O seu colaborador é que constrói os dois lados. Ele é que ajuda a família e ele que ajuda a empresa. Então ajude ele, prepare ele, construa ele junto com a cultura da sua empresa. Ok? Então, manda aqui a pergunta, vou colocar um post lá para vocês compartilharem. Lembre, não deixe, em hipótese alguma, a sua vontade cair. Tenha uma vontade inabalável de construir sua própria história, tá bom? Um abraço, fiquei muito feliz em ter vocês aqui comigo. Deixa eu olhar se eu tenho alguma pergunta aqui, porque eu acabo não respondendo as perguntas todas. Valores dentro da empresa, ok. Ok, alguma pergunta? Pode fazer aqui, se tiver alguma pergunta que a gente possa responder de forma imediata, podem fazer a pergunta, eu estou aqui à disposição. Vamos lá, 2 minutos aqui para a gente responder essas perguntas. Ok?
compartilhando experiência, grande conteúdo. Quando a cultura não é bem compreendida, pelos colaboradores, o que fazer? Boa, garoto, muito bem. Não tem outra coisa a fazer. É você chegar, se for o caso do colaborador, chega para o CEO da tua empresa, chega para o dono da tua empresa e fala para isso. Se abre para isso, sabe? Dá o feedback a ele, diz que você não entende, diz que você não compreende, fala para ele com clareza a tua dúvida, tá? Chega e fala, sem melindre. Se você não está adaptado à cultura da empresa, ou se a cultura não está clara, ajuda o dono da empresa, que ele pode não ter essa expertise, essa experiência, ou não ter vivenciado isso. Tá? Então ajuda ele a trabalhar isso. Ou se você realmente não tem entendimento, não quer viver naquela cultura, aquilo não faz parte da sua vida, amigo, chuta o pau da barraca, sabe? E procura outro negócio para tu fazer. Chuta o pau da barraca. Não fica num processo onde a cultura não é a mesma que você quer compartilhar. Não fica, tá? Não fica mesmo. Eita, como lidar com os urubus no trabalho? Simples, se afasta deles. Se afasta dos urubus, procura as águias dentro do teu trabalho. Porque não existe só urubu não, procura as águias. Olha com quem é que tu tá olhando. E isso é muito comum, normal, as pessoas começarem a olhar e enxergar o que tem dentro delas, viu? Cuidado com os urubus. Cuidado, se você está olhando muito para os urubus, é possível que tenha algo de urubu dentro de você. Como exercer a liderança com eficácia? Exercer liderança, Liliana, eu acredito demais na descoberta da liderança de forma empírica, tá? Eu nunca vi um líder nato de qualquer nação, de qualquer empresa, nascer de maneira ideológica. Nunca vi. Os líderes que são verdadeiros líderes, eles nascem de forma empírica, vivenciada. A ideologia só completa. Então, todo líder dentro de uma empresa, ele precisa experienciar, ele precisa viver. Ele precisa ter experiências concretas com aquilo. Tá? Então, é nesse modelo que eu acredito de aprendizado de liderança. E isso realmente traz a liderança com eficácia, tá? Qual tem sido o valor mais difícil de consolidar em sua empresa? Tá? O valor desafiador de consolidar na nossa empresa. Tem um valor dentro da nossa empresa que nós vivenciamos, tá? Eu tenho trabalhado bastante todos os valores dentro da nossa empresa, como o que nós mais vivenciamos no meu conceito é aprendizado contínuo, comunicação clara, autorresponsabilidade, resultado dentro das empresas. Você precisa trabalhar bastante essa ideia, mas o valor mais desafiador que eu tenho dentro da minha empresa é o valor de unidade. Por que é o valor de unidade? Esse é um desafio que não é só da minha empresa, é um desafio que é da maioria das empresas no meu país. Por que você fala isso, Marcos? Vou explicar para você. Sabe o que é que acontece na maioria das empresas, seja ela pequena, médio, grande? O que acontece é que o financeiro está lá no financeiro, aí tem uma espécie de panelinha dentro do financeiro. O financeiro, as pessoas do financeiro conversam mais com o setor do financeiro. Tem pessoas dentro de uma empresa que nem se conhece muitas vezes, tá? O financeiro conversa com o financeiro. O pessoal da expedição normalmente conversa mais com o pessoal da expedição. O pessoal do faturamento conversa mais com o faturamento. O pessoal do comercial conversa mais com o comercial. Isso é um desafio muito comum que tem dentro das empresas.
Isso é muito desafiador, criar essa unidade dentro das empresas. Fazer essa liga. E eu, como CEO, eu faço o papel de meio de campo dentro das empresas, tá? Eu faço o papel de meio de campo. Qual é o papel de meio de campo? É interligar um setor ao outro. Quando o comercial está precisando do financeiro, vem cá, financeiro. E aí eu vou ajustando isso e vou criando liga entre os setores. Mas tem um desafio, o desafio da unidade, tá? Isso é um valor dentro da nossa empresa e eu encontro esse desafio em todas as empresas que eu passo, em todas as empresas, tá? Qual o principal perfil cultural visto por você em um funcionário? Tá? Perfil cultural em um funcionário. Eu gosto de identificar a alma desse colaborador. Por isso que o meu processo seletivo ele é um pouco diferente. Eu primeiro mostro a empresa, dou liberdade para ele escutar, para ele entender, para ele ver o que na empresa a gente faz. Ele entende primeiro a empresa e depois ele tem a oportunidade de dizer se quer participar daquilo ou não, tá? Então eu começo a entender o colaborador a partir daí, eu começo a compreender esse colaborador a partir daí. Mas tem uma coisa que eu também olho muito dentro do colaborador, é se ele tem um coração de aprendiz, se ele quer realmente aprender. Porque dentro de uma empresa eu não posso contratar o melhor CEO do planeta e levar para mim, não. Mas eu tenho que ter sempre um pouco a mais do que a minha empresa precisa. Se a minha empresa precisa desse colaborador X aqui, dessas competências, dessas habilidades, dessas capacidades, eu vou contratar ou treinar um colaborador com essas competências, com essas capacidades, um pouco a mais do que eu preciso. E aí eu vou levando ele para outro nível, aí eu vou ajustando ele para outro nível. E para mim conseguir fazer isso, ele tem que ter um coração de aprendiz, Clideval, tá? Então ele precisa ter um coração de aprendiz. É muito importante que a gente entenda isso, né? A minha liderança é vertical, horizontal, horizontalizada. A minha liderança ela é horizontalizada. O que é que eu quero dizer com liderança horizontalizada? Aquela liderança que é verticalizada, que você precisa... eu tenho que falar com o chefe, que fala com outro, que fala com outro. Não. Qualquer colaborador da minha empresa, ele tem meu telefone, ele pode me acionar e ele pode dizer. Naturalmente e culturalmente dentro da empresa, eu vou sempre delegar para o meu gestor, para quem é da pasta ali e resolver o que tem que ser resolvido. Ele pode chegar para mim, mas eu vou realmente dizer. Tem um exemplo muito bacana aqui de liderança horizontalizada, que na última oportunidade que eu tive de convenção, me reclamaram das cadeiras que tinha na empresa. E eu comprei a cadeira de presidente para todo mundo. Todo mundo senta numa cadeira de presidente. Do jeito que a minha é de toda a empresa. Então senta todo mundo na mesma cadeira. Isso é para dar sinal de igualdade a todos. Todos têm a mesma opinião. Todos têm a mesma opinião. Porém, nem todos são tratados iguais, não. Lógico que não. Eu não posso tratar o mesmo vendedor que vende 1 milhão com o vendedor que vende 1.000 reais. Não posso. Eu não posso... Outra coisa que eu quero dizer para vocês, que é o seguinte... às vezes você tem ali um cara que está prospectando e o cara prospecta 10 leads e dá para um vendedor. E daqueles 10 leads o vendedor vende 9. Bacana, ele tem 90% ali de conversão. Aí dá mais 10 leads a outro, dos 10 o cara vende 1. Por que você dá o outro? Não, porque o bichinho, coitadinho. Não, nada disso, eu vou dar os 20 a 1. Porque se eu sei que ele está produzindo mais, eu vou tratar aquela pessoa como tal. Ok? Então, a gente horizontaliza, é verdade, porém, eu vou priorizar quem dá resultado. Não tem jeito, pessoal. A empresa é feita de resultado. Não tem jeito, tá? Meu amigo, essa live está sendo só na minha lata. É isso aí. Então, preste atenção, Marcelo. Preste atenção na vida, irmão. Preste atenção na vida. Vamos lá. A gente tá junto aqui, tá junto para colaborar. Um empreendedor sempre precisa de se posicionar como patrão, líder,
ou pode haver um patrão amigo? Na verdade, todo patrão, porque aí vem o conceito de amigo, todo patrão, no meu conceito, deveria ser amigo, mas eu não falo de patrão, eu nem gosto quando as pessoas usam esse termo patrão, sabe? Eu acho que tem que ter um relacionamento de respeito, um relacionamento de verdade, um relacionamento baseado nos valores que essa empresa prega. É o que eu de fato acredito, tá? O que eu de fato acredito. William, obrigado. Conteúdo top. Max é de fato um líder singular. Muito obrigado, irmão. Vamos aqui para mais uma pergunta. Max, qual a forma de implantar o chip da cultura na empresa? Ricardo, eu falei no início da live, eu não sei se você estava aqui, Ricardo, mas uma forma de implantar que eu encontrei é fazendo PDI. E se você não tem expertise para fazer PDI, não tem problema nenhum. Pegue uma cadeira, bote outra cadeira com seu colaborador e escute ele. Tenha coragem para enfrentar a realidade. Afinal, ela é sua, não minha. Então, enfrente a sua realidade, eu enfrento a minha. E coloque o seu colaborador na sua frente e diga, vamos lá, o que de errado existe nessa empresa? O que de bom existe nessa empresa? E ali, lave todas as possibilidades que você tenha com esse colaborador. Você fale a verdade com ele, receba a verdade dele, e aí você começa a quebrar os milindres dentro da empresa. E naquele momento que você quebra os milindres, você abre uma porta, que é uma das inteligências que eu falo, da inteligência macro, que ela abre a porta para todas as outras inteligências, que é a inteligência do convívio. Então você ser inteligente para abrir as portas do convívio para o seu colaborador, se você conviver com ele e ele conviver com você, você começa a implantar um processo cultural dentro dele. Você vai se tornar um pouco dele e ele vai se tornar um pouco de você. Lembra que a águia só anda com águia, e o urubu só anda com urubu, e a ovelha só com ovelha? Então perceba isso. Se ele lhe entender como uma águia, ele vai encostar em você e vai dizer assim, é com esse cara que eu preciso andar, é com esse cara que eu preciso estar. Ok? Então começa por aí, Ricardo. CNPJ não tem coração, tem que ter resultado. Eu falo que CNPJ, ele existe para dar lucro, ele existe para ter lucro, tá? Mas eu sempre balanceio, eu gosto de usar esse balanço, essa inteligência de balanço. Portanto, eu mesclo, eu olho a fisiologia do meu colaborador, quando eu realmente tenho uma oportunidade, que aí eu estou usando a inteligência da fisiologia, eu olho o emocional de como ele está, em que momento eu posso ceder ou não, mas eu olho também se ele dá resultado. Se o resultado não está positivo como eu espero, eu vou chegar para ele e vou dizer, olha, você não me entregou o que você prometeu, eu sei que você se esforçou, está aqui sua bonificação, mas eu demito. Eu demito, mesmo bonificando, sabendo do esforço, mas se ele se comprometeu com o resultado, eu demito. A verdade é essa, tá? Mas as pessoas precisam ser. Sim, as pessoas precisam ser. Na verdade, isso é uma discussão antiga. As pessoas precisam ser antes de ter. Porque tem muita gente querendo ter e não consegue porque não é. E eu preciso ser o quê? Eu preciso ser um cara estudioso, eu preciso ser um cara generoso, eu preciso ser um cara inteligente, eu preciso ser tudo isso. Eu entro no processo de fazer e aí eu vou ter. Esse é o processo natural da vida. Eu acho que hoje eu consegui responder aqui a maioria das perguntas. Me perdoe se eu não consegui ler todas as perguntas. Se vocês querem fazer mais perguntas, tá? Max, manda um abraço para Giovanni. Ele está na farmácia ligado na live, tá, Giovanni? Muito obrigado, meu irmão. Obrigado aí pela audiência, muito obrigado. Que Deus abençoe você, sua vida, a vida da sua família, abençoe o seu trabalho, abençoe a sua produtividade, tá?
Plano de bonificação versus métricas, por onde começar? Ok. Sabe por onde você começa, Ricardo? Fazer bonificação, trabalhar a sua métrica, por onde você mais necessita. Onde é uma dor sua. Você começa por onde tem uma dor. Começa a metrificar onde tem uma dor. Se existe aquela dor ali, ela está lhe avisando. Lembra que a dor sempre é a sua aliada? Eu falo isso. A dor que você sente é a sua aliada, porque ela está dizendo que tem um problema aí. Então olha para aquilo, enxerga aquela dor e começa a metrificar aquilo. Começa a entender aquilo, tá? Posso até citar um exemplo aqui, Ricardo, para te ajudar. Vou citar exemplo prático aqui dos meus consultores, no meu dia a dia, como eu faço dentro do comercial. Comercial para mim, detesta pensar, tá? Comercial detesta pensar. Comercial tem bolso. Comercial não pensa. Comercial tem bolso. Então trabalha no bolso dele. Se isso é uma dor dele, trabalha dentro da dor. Lembra sempre da dor. E se tem a dor para você, por exemplo, de recebimento. Eu tenho uma dor de recebimento. Então essa semana, e eu metrifico da seguinte forma. Toda semana eu mudo a meta. Toda semana. Por quê? Porque é o que a empresa precisa. Não é o que ele quer. É o que a empresa necessita. Vamos dar um exemplo. Eu estou ruim de recebimento. Então eu coloco lá o meu recebimento X. Eu quero receber R$1.000. Então eu quero receber R$1.000. Vou colocar R$1.000. E o recebimento é uma dor grande para mim. Eu vou botar que aqueles R$1.000 representa 40% da meta. Outra dor que eu tenho, faturamento. Então faturamento é outra dor. Mas o recebimento para mim está mais importante, eu botei 40%. Então eu quero faturar também R$1.000. Eu boto ali mais 40% do faturamento. Aí tem outra dor para mim, que é a margem. Aí eu coloco mais 20% da meta na margem. Então eu fechei ali em cima de 100%, mais 40% eu botei para o faturamento, 40% eu coloquei para o recebimento e 20% eu coloquei para a margem. Eu estou só exemplificando. Chegou na outra semana. Na outra semana eu não preciso de margem, mas eu preciso de ticket médio. Então eu mudo a margem para o ticket médio. Ou eu não preciso de recebimento, a semana está boa. Eu preciso de novos negócios, tá? De clientes novos. Então eu boto clientes novos e eu gosto sempre de fazer esse balanço da meta, para não ficar tudo igual. E boto um peso maior no que eu tenho uma necessidade maior. Eu acho que consegui te ajudar, Ricardo, aí. Qualquer coisa pode mandar um direct que eu estou à disposição, irmão. Tá? Um forte abraço. Bem, pessoal, conteúdo muito bacana, muita interação. Fiquei muito feliz aqui com vocês. Mas esse era o conteúdo de hoje. Quero agradecer a vocês. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Tá? Muito obrigado. E vamos para as próximas aí. Vamos ver o que é que a gente vai construir, trabalhar aqui para a próxima. Agora eu vou pedir uma gentileza. Se você aprendeu alguma coisa nessa live, vai lá no post e vem para a frase do dia. Tenha uma vontade inabalável, tá? De construir sua própria história. E se você quer construir sua própria história dentro da empresa, tem uma cultura organizacional forte. Construa isso aí. Se você quer realmente construir uma empresa forte, ponto principal é cultura, tá? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Que Deus abençoe. Valeu, pessoal. Boa noite.